Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus, no versículo 16, e o 22 e o 23, que diz assim: Então Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não o permita, Deus, isso de modo algum venha suceder. Mas ele, voltando, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, eis que para mim é pedra de tropeço, porque os teus sentimentos não são de Deus, e sim dos homens. Então, irmãos, aqui o Senhor tinha um propósito dele. O Senhor, ele já sabia o propósito que Deus tinha com ele para com aqui na terra, para que ele desse o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos pecados, para que todo aquele que crê nele se arrependesse e tivesse a esperança da salvação. Mas muitas das vezes, irmãos, nós temos o nosso chamado aqui como o Senhor Jesus tinha chamado dele, e nós temos o nosso chamado. Mas assim, às vezes quando uma pessoa ouve, né, alguém entregando uma profecia para você, e a pessoa, ela pode até agir como Pedro, agindo de uma forma carnal, dizendo que não é de Deus, não, você não merece isso, não é para você isso, olha, será que é para você isso mesmo? Não sei, lá, se não leva jeito, sei lá. Sabe, vai colocando um monte de empecilhos em cima da pessoa, aquele que tá na carne, porque quando Pedro falou isso, ele falou da carne, ele falou na carne, ele não viu pelo lado espiritual, porque pelo lado espiritual o Senhor estava fazendo o maior sacrifício, que era dar o corpo dele em sacrifício por nós. Ele que é santo, que não tinha pecado nenhum, entregou o seu corpo para ser mutilado por nós que somos pecadores. E então, irmãos, que a gente não venha levantar a mão para o nosso irmão e julgar a obra que Deus tem na vida dele. Mas aconteceu comigo, irmãos, de eu ficar muito triste de uma irmã que saiu da igreja, e Deus me mostrou em sonho, e a minha vontade é que ela não saísse de lá, porque ela ajudava muito nós. Mas o Senhor me mostrou em sonho que a obra que ela tinha era diferente da minha, e aquilo me confortou, porque eu tinha que entender que a obra que ela tinha a obra que Deus tinha para a vida dela era diferente do que ela ficar conosco ali. Então eu consegui compreender, irmãos. Mas por quê? Porque a gente tem que ser espiritual, a gente tem que entender os propósitos de Deus. Muitas vezes o Senhor, ele vai tirar nós de um lugar, também vai colocar em outro lugar, e a gente não vai compreender o propósito do Senhor. Mas, irmãos, se Deus falou, Deus vai cumprir. Não deixe ninguém tirar isso do teu coração. Que olhando a situação no momento, a gente às vezes acha difícil de acontecer. Mas o Senhor só quer que a gente confie nele, crendo, orando, sendo paciente nas tribulações e persistente na oração. Aí o Senhor vê que você é persistente na oração, persistente na fé, e isso venha acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Porque se a gente der ouvidos para o inimigo, o que vai acontecer? O inimigo, ele vai nos enganar, ele vai nos entristecer, e a gente vai se afastar da presença de Deus. É isso que ele quer. Ele quer nos tirar do foco
do que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Assim como ele acabou usando Pedro, que acabou falando, Satanás falando pela boca de Pedro. E aí Pedro foi repreendido e o Senhor considerou ele até como Satanás. Olha que situação, né? Que situação mais constrangedora. E depois dessa situação constrangedora, Pedro veio a ser... Claro que ele negou o Senhor também, né? Mas depois disso o Senhor restaurou a vida dele. Ele veio ser um grande homem de Deus. Homem de Deus que falava, a pessoa era curada, os mortos eram ressuscitados, os demônios desciam para as trevas e se tornou um homem de grande fé e de grande exemplo para nós. Então a gente também não deve julgar o irmão. Então eu deixo, irmãos, essa direção para que tudo aquilo que o Senhor nos entregar, peça confirmação do Senhor. E se alguém venha dizer que não é de Deus, peça confirmação do Senhor e não fique chateada com essa pessoa, que se Deus confirmar que foi Deus mesmo que falou. Porque essa pessoa, ela pode até estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.